noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse culto de adoração ao Senhor. É um grande prazer poder estar com você, poder entrar no seu lar para estudar juntos, a palavra do Senhor. Eu quero orar nesse momento rogando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja, enfim, rogar que Deus nos abençoe nesse culto de adoração, que Ele receba o nosso louvor, a nossa honra e glória. Então eu convido você nesse momento a orar comigo, colocando esse culto diante do Senhor, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade que a tua igreja se reúne desta forma para apresentar culto de adoração ao Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe as nossas orações, abençoa cada lar que está participando conosco, derrama a tua bênção, ó Deus, continua guardando, protegendo o teu povo, continua sustentando, suprindo cada uma das nossas necessidades, ó Pai, e que assim nós juntos glorifiquemos o nome do Senhor. Então, muito obrigado, ser conosco durante todo este culto, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, só quero lembrar algumas coisinhas rapidamente. Daqui a pouco o Arthur vem e ele vai pregar a palavra do Senhor para nós hoje à noite. Então, eu vou deixar essa responsabilidade com ele. Fique bem atento ao recado que o Senhor tem para você. E o que eu quero destacar é que a nossa campanha de arrecadação de cestas, ela está indo muito bem. Nós temos em torno de R$8.000 que já entrou na conta e demos um passo de fé essa semana, fazendo contato com a empresa. Eles forneceram uma grande vantagem para nós. Se nós comprássemos 150 cestas, eles nos doariam 10 cestas. Então, pela fé, nós tomamos esse passo, compramos as 150 cestas básicas completas com alimentação, higiene e saúde, higiene e limpeza, e vamos aguardar pela fé que o Senhor vai nos suprir essas 150 cestas e, quem sabe, até muito mais, para nós podermos atender o maior número de pessoas necessitadas possível. Então, contamos com as suas orações, contamos também com a divulgação, que você nos ajude a divulgar. Então, nós temos aí o QR Code aparecendo aí na sua tela e é muito fácil. Você entra no seu aplicativo, o aplicativo do seu banco, vê lá a posição de Pix, e aí sim, aponta para a tela, aponta para o QR Code e ele vai te dirigir diretamente lá para a conta da Associação Batista Esperança, a qual nós estamos canalizando todas as ofertas. Então, contamos com você, com seu apoio. Lembra, cada cesta custa R$100 e se você puder doar uma cesta ou mais, Deus te abençoe. Se você puder doar meia cesta, Deus te abençoe também. Mas vamos nos unir mais uma vez para ajudar essas pessoas que passam por grande dificuldade, tá bom? Então, vamos seguir para frente. Se você está nos visitando, também aparece aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular e ali você nos contar quem você é. Então tem uma ficha cadastral, você se cadastra ali, para nós sabermos quem são os nossos visitantes online, quem está vindo participar conosco online. E quando as coisas voltarem ao normal, nós queremos fazer um convite especial para você vir até aqui e participar de um culto de adoração ao Senhor, tá bom? E por fim, lembrando que apesar de os órgãos governamentais permitirem que as igrejas se reúnam com 25% da capacidade, conversando com a liderança da igreja, nós decidimos aguardar um pouquinho mais para ver se as coisas realmente se
estabilizam, se elas se normalizam, e aí sim nós retomamos, para evitar iniciar novamente, daqui a alguns domingos ter que parar novamente. Então, vamos aguardar um pouco para ver o cenário, como vai ser o cenário, e aí sim nós voltamos, e pela graça e pela misericórdia de Deus, que a gente possa voltar direto, sem parar mais, e não apenas com 25, mas com a capacidade total, né? E vamos orar por isso e vamos nos empenhar, né, para retomarmos os nossos trabalhos todos, tá bom? Então, nós vamos cantar nesse momento, e logo após a música, que vai ser recuperada de outros cultos também, logo após a música, o irmão Arthur vem e traz a palavra do Senhor para nós. Então, que Deus te abençoe, que todos nós tenhamos um bom culto. Vitória.
Uma boa noite para você. Muito bom estarmos aqui juntos para compartilhar em mais uma noite a palavra de Deus, olhar para a palavra dele. E nessa noite iremos aprender sobre oração. E antes disso, eu quero orar com você, clamar ao Senhor pela misericórdia dele nesta noite para aprendermos mais sobre ele. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra ao abrirmos, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa mente para aprendermos mais de Ti, ó Pai. E que a Tua voz que seja ouvida nessa noite, ó Pai, para que possamos aprender juntos mais de Ti sobre esse tema, ó Pai. É no nome de Jesus quem oramos. Amém. Oração. Você já pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Já deixa ali aberta que daqui a pouco nós leremos o texto juntos. Se eu lhe perguntar, você sabe orar? Creio que de forma unânime todos responderiam que sim. Provavelmente, diversas pessoas, mesmo que não participem de uma igreja local, já devem ter visto alguém orar, já devem ter participado de momentos de oração, agradecendo pelo alimento, já devem ter tido até seu momento de oração em particular. Mas, mesmo que de forma geral as pessoas digam, eu sei orar, você também já deve ter visto aqueles momentos. Você pedir para alguém orar e a pessoa falar, não, eu não vou orar, é melhor não, deixe que outra pessoa ore nesse momento. Se você é um professor da EBD, da Escola Dominical das Crianças, você já deve ter visto bastante isso. Você pede para alguma criança orar e ela ali, por vergonha, naquele momento, dos seus amigos, dos seus coleguinhas, ela não quer orar. Ou você já pode ter visto isso também com um novo convertido. A pessoa fica com vergonha de não saber usar as palavras certas naquele momento, não saber se comunicar corretamente ali na oração, devido às pessoas presentes, e ela prefere não orar naquele momento. Mas por que será que isso acontece? Por que será que as pessoas não querem orar? Como eu falei, normalmente por medo, por vergonha, por não saber, achar que não vai conseguir usar as palavras corretas para realizar aquela oração. Normalmente, pessoas preocupadas com a sua comunicação. Só que tem algo a mais nisso. Este não é apenas um problema das crianças. Não é somente algo que acontece com novos convertidos, mas também com crentes em geral. Quer ver? Normalmente, nós gastamos grande parte da nossa energia nas orações, pensando nas palavras que nós usaremos. Muitas vezes, quando estamos orando em casa, sozinhos, sem ninguém, naqueles momentos que pensamos menos nas palavras que nós usaremos, mas algumas vezes preocupados se alguém vai passar e ver como nós somos crentes fiéis, que oram,
que levam uma vida séria de oração, então fazemos questão de planejar a oração para que as pessoas possam ver. Nos preocupamos em grande medida com as palavras, com o local, quanto tempo, como será a oração, se as pessoas têm visto que temos orado. E devido a essas coisas que passam na nossa mente, é que nós iremos abrir em Mateus e olhar como devem ser as nossas orações, com que realmente nós devemos nos preocupar. E eu imagino que nesse tempo que nós temos vivido de pandemia, você deve estar orando muito mais. Você deve estar investindo muito mais tempo em oração do que antes. Você deve ter mais tempo, mais momentos de oração por tudo que tem acontecido. As lutas com a doença, momentos de luto na sua família, de pessoas queridas, amigos. E por isso você tem se ajoelhado e orado muito mais. E por isso é importante nós olharmos para a palavra e ver como realmente devem ser as nossas orações. E por isso, nós vamos olhar para Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8, que diz assim: E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Nós continuaremos hoje estudando Mateus no Sermão do Monte. Nós já estudamos alguns textos do Sermão do Monte. Nós vimos sobre ansiedade, sobre generosidade, utilidade, e hoje vamos ver sobre oração. Lembre que o Sermão do Monte começou lá no capítulo 5, ali nas bem-aventuranças. Algo bem prático para nossas vidas como crentes, para nós, crentes, discípulos de Jesus, sabermos como levar as nossas vidas, sabermos como as nossas vidas devem ser. E algo já deve estar na sua mente bem claro quando nós abrimos o Evangelho de Mateus. Mateus, esse evangelista, ele apresenta Jesus como rei. Só que Jesus, ele é um rei diferente de um rei humano. Um rei humano está preocupado com a parte externa. Um rei humano, ele está preocupado se os súditos estão cumprindo a parte do contrato de forma correta. Só que Jesus, ele está preocupado com o interno. Ele está preocupado com o nosso coração, que as nossas atitudes externas sejam reflexo de um coração transformado por Ele. Jesus, ele deseja, ele quer, ele faz que o nosso coração possa ser realmente transformado. Muito mais do que preocupado com palavras ou o modo que nós oramos. Ele está preocupado com o nosso coração quanto à oração. E Ele quer que o nosso coração seja ajustado em tantas áreas da nossa vida, inclusive nas nossas orações. E é exatamente isso que nós veremos nessa noite. Quero que você olhe essa frase. A oração tem pouco a ver com a nossa comunicação e muito com o nosso coração. E já que nós temos um Deus preocupado com o nosso coração, então nós iremos ver que ajustes elas são necessárias nas nossas orações, que áreas que realmente devem ser ajustadas
nas nossas orações. E, em primeiro lugar, nós devemos ajustar a nossa motivação. É o que diz os versos 5 e 6 do texto que nós lemos. Veja que Jesus, ele esperava que a oração fosse uma realidade na vida de seus discípulos. Da mesma forma que no texto anterior, nos versos anteriores, Jesus fala da generosidade, ele também espera que a oração fosse uma realidade na vida de seus discípulos. Ele assume a oração como algo provável, como algo que já acontecia na vida de crentes. E Jesus, aqui, ele entra nesse tema com uma ordem, que um discípulo dele não deveria agir como um hipócrita em suas orações. Aqueles homens, e nós também, não deveriam fingir ser quem não eram. Lembre, o hipócrita é alguém que faz um papel de alguém que não é, para enganar outro. É um farsante que finge ser uma ideia, que quer passar uma ideia, só que na realidade ele está com um coração diferente. Na realidade, é uma outra pessoa tentando se passar por alguém. E veja que Jesus, ele está falando aqui dentro do seu contexto da época, onde os judeus, eles tinham normalmente um horário pré-estabelecido para orar. Eles iam orar em determinado horário do dia. E aqueles homens, aqueles hipócritas que Jesus aqui está se referindo na primeira parte do texto, eles gostavam de ter proeminência. Eles gostavam de que as pessoas vissem eles e falassem: nossa, como vocês são pessoas devotas. E com isso, devido a esse horário pré-estabelecido, essas pessoas que Jesus está falando aqui, mostrando aqui nesse começo do texto, elas faziam questão de sair de casa, de estar em lugares movimentados, onde seriam vistos pelas pessoas nos horários próximos à oração. Eles faziam questão disso. O fato aqui no texto de orar em pé não é o que faziam eles se mostrarem. Afinal, orar em pé já era um costume ali da época, era algo comum para eles. O fato aqui é que esses hipócritas faziam questão de entrar nas sinagogas ou em horários de oração estarem em lugares movimentados para que as pessoas pudessem ver como eles eram pessoas extremamente devotas, como eles eram pessoas que faziam questão de orar. Só que havia um problema. O problema é que não viam que a motivação estava errada. Que a preocupação com as orações eram com eles próprios, eram com o reconhecimento próprio. E não havia uma preocupação sincera em se voltar ao Senhor. No entanto, por outro lado, há um ensino para o discípulo de Jesus. Como os discípulos de Jesus e, consequentemente, nós devemos agir, como devemos ajustar as nossas orações, como nós, crentes em Cristo, devemos ajustar a nossa motivação. E aí, nesse ponto que entra o contraste. Tu, porém, quando orares. Aí, no tu, você pense, eu Arthur, pense no seu nome. Tu, porém, quando orares. Veja que a oração, ela continua sendo algo esperado na vida dos discípulos de Jesus. Isso não mudou. Porém, o contraste está aqui na motivação. Que muda é a motivação quanto à oração. Em vez de agir como um hipócrita que vai orar em lugares que irá aparecer, que todos irão ver, um discípulo de Jesus, ele tem a ordem bem clara de entrar no quarto, fechar a porta e orar
ao Pai que está em secreto. E neste ponto, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira delas, a designação aqui para quarto, ela se trata de um lugar pessoal, onde poucas pessoas teriam acesso. Na época que Jesus está falando, ter porta no quarto não era algo comum. Era uma questão de luxo. Nem todos tinham. E lembre que os discípulos de Jesus, aqueles homens a quem Jesus está se referindo de forma mais direta, não eram pessoas proeminentes na sociedade. Não eram pessoas que você vai pensar e falar, claro, ele era alguém ali proeminente, alguém que tinha luxo na sua casa, alguém então que teria uma porta no seu quarto. Não. A referência aqui para quarto é para uma despensa. Um dos poucos lugares da casa que tinha uma porta, onde só o dono da casa ali tinha acesso normalmente. Um lugar que ninguém mais entrava. Somente ali o dono da casa, pessoas que moravam naquela casa. E dessa forma, então, que deveriam ser feitas as orações, em secreto. É uma referência a um tempo com Deus, em falar com Ele, em buscá-lo, e não buscar o reconhecimento, e não buscar a aprovação de pessoas, de homens. O ponto que Jesus está ensinando não é para que você busque um lugar fechado todas as vezes para orar. Às vezes até é necessário. Às vezes nós precisamos realmente de lugares fechados, de lugares silenciosos. É bom orar em lugares assim, onde você vai concentrar realmente a sua oração. Eu, pessoalmente, gosto de orar em lugares, campos abertos, onde não tem ninguém. Você ouve só o som dos pássaros, algumas vezes o som da água ali ao longe. É gostoso. Mas Jesus, ele não está falando todas as vezes que você orar, vai para um lugar silencioso. Isso aqui não é isso, mas o ponto aqui é que o seu coração não busque aparecer diante das pessoas, mas que a sua preocupação na oração é buscar o Pai, é ter um momento com o Pai. Isso que precisamos olhar para esse texto, e também um segundo ponto que precisamos olhar aqui, que precisamos entender, é que também não se trata de uma proibição para orações públicas. Nas Escrituras, por diversas vezes nós lemos sobre orações públicas acontecendo. Atos 2:42, um texto conhecido nosso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vemos que aquele povo que havia se convertido ali, eles juntos tinham momentos de oração, eles se reuniam no templo, o que o texto fala na continuidade do texto, e eles juntos tinham momentos de orações, realizavam orações em conjunto. Atos 12:12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E tem mais, Atos 20:36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Pessoas juntas orando. E eu quero ler o 37 com você. Bem curioso sobre algo que tem feito muita falta no nosso meio. Então, houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Eles estavam juntos, eles abraçavam. A gente não pode abraçar por enquanto, mas podemos orar uns pelos outros. E você pode ver nesses textos de Atos que em momentos bons, em momentos fáceis e tanto em momentos difíceis, e eu digo momentos difíceis, que eles estavam juntos orando agora, nesse último texto que eu li, e abraçando a Paulo, porque Paulo havia dito que
eles não veriam novamente, pessoalmente. E aqui, tanto em momentos fáceis, bons, quanto em momentos difíceis, a igreja junta orava. Então a gente vê que Mateus, ele não está dando um discurso contra a oração coletiva. Não é um discurso, então, para orarmos somente dentro do nosso quarto. Então agora eu só vou orar dentro do meu quarto, não vou orar na frente de outras pessoas. Não é isso. O ponto é sobre a motivação a orar. Se trata de olhar menos para a nossa comunicação e mais para o coração. Se trata do porquê oramos. Será que é para que as pessoas vejam que nós somos espirituais? E se for assim, a nossa motivação está centrada nas pessoas e não em Deus. Está centrada em nós, no reconhecimento que queremos e não no Senhor. A nossa concentração da atenção não deve estar em nós quando estamos orando. Não deve estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. E sim, devemos concentrar a nossa oração no Senhor, a quem a nossa oração está sendo dirigida. Esse é o ponto. É sobre falar com Deus, aproximar-se dele em temor, em santidade, humildade. É sobre ter comunhão exclusiva com o Pai Celeste. É sobre concentrar nele todo o interesse, esquecendo de qualquer outra coisa. O momento da oração é aquele sobre desligar tudo. Precisamos desligar tudo à nossa volta. Esquecer até de nós mesmos. Deixar o nosso egoísmo de lado. E nos concentrarmos tão somente no Pai Celeste. E esta não era uma dificuldade exclusiva dos crentes do primeiro século. É uma dificuldade que nós, crentes, temos hoje. Algumas vezes, como já disse, nós concentramos a nossa atenção nas palavras que vamos usar. Nós não queremos passar vergonha com as nossas palavras. Se vamos ter uma oração feia, ou que não tem um evangeliquez tão correto, tão bonito, em algo tão sutil, a gente pode ver como a oração se volta para nós, como essa preocupação se volta para nós, com a nossa reputação egoísta. E até quando nós dizemos, não, deixe que outro ore. Olha como algo tão sutil se volta para nós mesmos. Ou quando gostamos de ser reconhecidos pelas pessoas como pessoas de oração e fazemos como os hipócritas que estão descritos no texto. Fazemos, então, questão de orar quando alguém nos verá. Então nós planejamos. Eu sei que meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe vai passar aqui em determinado momento, vai bater aqui na porta do meu quarto em determinado momento, vai chegar em casa a determinada hora. Então, vou começar a orar um pouquinho antes, para que veja, nossa, você ora, hein? Às vezes, nós gostamos desse reconhecimento, temos que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que é errado alguém ver você orar. Aliás, se você tem filhos pequenos, é até importante que eles vejam, que eles aprendam com o seu exemplo ser alguém de oração. O erro está em fazer isso de propósito. De propósito você buscar a aprovação das pessoas para então ser reconhecido como alguém espiritual. E você sabe quando seu coração se inclina a isso. Você sabe quando você está buscando isso. Você sabe quando você quer o reconhecimento das pessoas. Devemos ter cuidado com isso. Ou também, tem os casos modernos que na época de Jesus não tinham. Alguém está passando por certa necessidade,
coloca lá nas redes sociais a luta que está passando, e aí vai lá. Estou orando por você. E você escreve, quer que as pessoas curtam, quer que as pessoas vejam, põe lá a mãozinha e nunca ora. Mas se outra pessoa colocar uma outra dificuldade, você vai querer ir lá comentar: estou orando por você, conte com as minhas orações, em oração, mesmo sabendo que nunca nem chegará a orar por aquele caso. Olha só como de forma sutil a nossa motivação, quer o reconhecimento, quer a aprovação, queremos ser vistos como pessoas de oração, sendo que muitas vezes nem estamos orando. Como nós buscamos de forma sutil isso. Precisamos ter cuidado com isso. A motivação, ela não deve ser voltada para nós, mas deve ser voltada totalmente para o Senhor. Devemos esquecer de nós, do nosso egoísmo, da atenção voltada a nós, mas ter uma atenção, uma motivação exclusivamente voltada ao nosso Deus. Aliás, se estamos buscando uma motivação para nós mesmos, olha o que diz o texto: já recebeu a recompensa, ou seja, você já tem o reconhecimento que você foi atrás, você já recebeu o reconhecimento das pessoas, não precisa de mais nada, você já tem o que você buscou. Mas aquele que faz de maneira correta, que leva a sua motivação ao Senhor, que na sua oração a sua intenção é buscar ao Senhor, é falar com o Pai, é ter um momento com o Senhor. Diz aqui o texto: o Pai recompensará. Ou seja, irá receber da bondade de Deus, seja nessa vida, seja no porvir. Mas tenha a garantia, tenha a certeza que receberá da bondade do Senhor em sua vida. Lembre-se, nós precisamos ajustar a motivação em nossas orações. Tirar de nós mesmos e voltar ao Senhor. E também nós devemos ajustar o nosso foco. É isso que diz os versos 7 e 8. E nessa parte nós vemos que, da mesma forma que não devemos agir em hipocrisia nas orações, de forma conjunta ou de forma simultânea, não se deve usar vãs repetições como gentios. E essa palavra aí, vãs repetições, tem o sentido de gaguejar, tagarelar, balbuciar a mesma coisa por diversas vezes. E quem tinha o costume de fazer isso eram gentios, como diz o texto, ou seja, aquelas pessoas que não tinham relacionamento e um verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro, os pagãos. E esse costume, ele não deveria ser trazido, ele não deveria ser importado, não deveria ser colocado no meio do povo de Deus. Afinal, não fazia nenhum sentido. Por isso, os discípulos não deveriam agir como os gentios. Uma época em que as religiões, elas estavam muito próximas umas das outras, como hoje em dia. Então, poderia acontecer ali de judeus convertidos habitando ali no meio dos gentios, e aqueles gentios com suas práticas longe do Senhor, suas práticas pecaminosas, influenciarem aqueles judeus convertidos com coisas que não tinham nada a ver com o Senhor. E precisamos ver porque isso não fazia sentido, porque então o foco, ele deveria ser mudado. Os gentios, eles tinham essa questão, esse lema de balbuciar repetidamente as mesmas coisas, pois eles pensavam que através dessa prática
Eles alcançariam, eles teriam as respostas das suas orações. Eles tinham uma preocupação muito mais voltada para a comunicação do que para o coração. Criam que quanto mais oravam, mais repetiam as mesmas coisas, mais valor tinha a oração. Uma questão matemática. Quanto mais eu oro, quanto mais orações somadas na minha lista, então mais eu terei a chance que a divindade responda ao meu favor. Comece a notar que o foco ele está na pessoa e no que a pessoa faz. Além disso, pelas muitas orações repetidas, criam que isso cansava os ouvidos da divindade. E com isso a divindade seria obrigada a responder. Vai, eu vou te responder então. Você tem pedido muito. E olhe mais. Nas preces gregas, por exemplo, eles tinham costume de mencionar todos os nomes possíveis da divindade para garantir, então, alguma atenção. E havia também o costume de lembrar tudo que foi feito em favor da divindade, todos os sacrifícios oferecidos, como um contrato, mostrando então que a divindade ela seria obrigada a responder aquela oração. Afinal, eu levei a minha oferta. Note que o foco não está no que o homem faz, no que o homem estava fazendo. Não é isso o correto. Os gentios faziam dessa forma, mas crentes não devem fazer assim. Discípulos de Jesus não devem fazer assim. Não devem agir como um contrato, como os gentios. Eu, homem, faço, a divindade responde porque eu fiz. Não é assim. Mas Jesus aqui, ele tira o foco do homem, tira o foco do contrato e mostra que o foco é ter um relacionamento íntimo com ele. E por isso, e aí entra o contraste, não se assemelhem com eles, como diz o versículo 8. Não hajam igual a eles. Afinal, o Deus de Israel, o seu Deus, não trata orações, não trata o cuidado de vocês como um contrato, mas é um Deus que tem um relacionamento íntimo. É o Deus onisciente que sabe de todas as coisas. O Deus que conhece o mais íntimo do seu coração, da sua vida. Por que motivo, então, você precisaria ficar repetindo as suas necessidades? Se você tem um Deus que conhece elas antes mesmo que você venha precisar de qualquer coisa. Veja, Mateus, ele não está trazendo um discurso para não orarmos, então, pelos mesmos motivos por mais de uma vez. No mesmo evangelho que nós estamos, Mateus, capítulo 26, verso 44, está falando sobre Jesus. Deixando-os novamente, e aqui está falando de Jesus, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aqui Jesus, em momentos antes da sua crucificação, ele ora ao Pai, e ele estava orando: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele ora 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Mas a diferença é que Jesus, ele estava orando com entendimento. Ele sabia que não importava quantas vezes ele estivesse orando. Não importava se ele falasse 1, 2, 3 vezes. Nada do que ele estava fazendo iria mudar a vontade do Pai. E este que é o entendimento. O que ele estava fazendo era derramando o seu coração, mas principalmente clamando pela vontade do Pai, dizendo: se possível, Pai, faça de outra forma, estou derramando aqui meu coração.
se possível. Mas ele fala, mas que seja como tu queres, se submetendo à vontade do Pai e sabendo que nada, e nos ensinando que nada que viesse a falar, a fazer, iria mudar a vontade do Pai. Afinal, o Pai, ele cuida das necessidades. O Pai estava ali conduzindo o Filho, Jesus Cristo, para algo necessário, a crucificação, morrer, pagando o preço do pecado. E Jesus, Deus Pai, eles cuidam da nossa necessidade. O próprio Deus cuida da nossa vida. Ele sabe as nossas necessidades. E quantas vezes, em nossa visão limitada, muitas vezes, nós achando que se tomássemos as rédeas, se acontecessem as coisas como nós definimos, seria bem melhor. Mas veja que Deus sabe e Ele conhece as nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo que venhamos a ter determinada necessidade. Ele sabe, Ele conhece e Ele está cuidando de tudo. E nessa oração que vimos no capítulo 26, o próprio Jesus, e Ele nos ensina como nós devemos fazer as nossas orações, que nós devemos buscar a vontade do Pai, reconhecer que o Pai está cuidando de todas as coisas e que nós podemos descansar, nós podemos confiar no cuidado do Pai por nós. Então aqui, não se trata de um discurso para não orar pela mesma coisa mais de uma vez, mas para tomarmos cuidado com o foco de nossas orações. Tomarmos cuidado para onde o nosso coração tem ido. O ponto é que Jesus ele está tirando aqui o foco, que as orações, as respostas das orações, elas dependem então do que nós fazemos, não é isso. O que ele está fazendo? O ponto aqui está mostrando que as respostas das orações, elas são baseadas em um Deus que se relaciona conosco, um Deus que sabe o que nós precisamos, um Deus que faz a sua vontade de forma perfeita, de forma agradável, conhecendo as nossas mais profundas necessidades. Se você conhece um pouco da minha história de vida, eu havia perdido meu pai com 4 anos e aos 11 eu perdi minha mãe. Foi um momento difícil da minha vida. E muitos podem falar, meu Deus, e agora? Mas o Senhor estava cuidando. E foi algo necessário naquele momento. Porque foi com aquelas coisas que aconteceram que eu entendi que eu precisava de um Salvador na minha vida, que eu precisava de Jesus Cristo como meu Salvador. E assim eu conheci a Jesus. Eu encontrei a salvação nele. Foi algo necessário que aconteceu, uma dificuldade necessária que aconteceu. Porque nosso Deus, Ele tem intimidade, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que é necessário para as nossas vidas, muito mais do que nós. Afinal, o texto, e olhe bem para essa verdade, tantas vezes repetidas no texto, diz que Deus é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Isso se trata de um relacionamento íntimo. Isso mostra cuidado. E se de forma geral, pais humanos sabem fazer boas coisas pelos seus filhos, atendem às necessidades de seus filhos, será que o Pai Celestial então não cuidaria? É muito irracional pensar que Ele nos deixaria de lado, que Ele faria algo ruim para nós. O Deus onisciente, o Deus que é o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades e Ele cuida das nossas vidas. Nosso foco deve estar na vontade de Deus.
um Deus que cuida das nossas vidas e necessidades. E assim, devemos nos alegrar na sua vontade. Ao invés de ficar pedindo e orando, e quantas vezes nós fazemos isso? Nós ficamos orando, pedindo pela nossa vontade. E nós vamos orando e falando e levando a nossa vontade. E fazendo, falando, repetindo, até ver a nossa vontade realizada. Quantas vezes fazemos isso? E não precisamos nem cavucar muito fundo no nosso coração para ver que isso realmente acontece. Muitas vezes temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. E nós então oramos dessa forma para que a nossa vontade seja realizada. Nós achamos que sabemos conduzir a vida muito melhor do que o Pai. Mas nós não sabemos. E temos um Pai que cuida perfeitamente de nós. Eu já devo ter citado essa história aqui alguma vez sobre uma família de missionários que morou na Turquia. E certa vez, ali eles foram almoçar e o filho mais novo foi orar naquele momento da refeição. E ele orou da seguinte maneira: Senhor, muito obrigado por esse arroz, esse feijão, esse bife, essa comida tão brasileira. Mas se tivesse uma farofa, seria tão bom. E ele fez aquela oração. Não passou 1 minuto, tocou a campainha. Eles foram abrir, era uma caixa. E estava ali almoçando, vamos abrir a caixa para ver o que tem aqui dentro, que chegou. Tinha um pacote de farofa que havia sido enviado do Brasil. E chegou lá na Turquia, naquele momento que o garoto fez aquela oração. Veja, pense como Deus cuida aquele garoto. Ele não sabia que dali a alguns dias iria comer uma comida brasileira. A pessoa que enviou do Brasil não sabia que aquele garoto iria fazer aquela oração naquele momento. Só que Deus sabia. Não era uma necessidade, mas era um desejo daquele garoto. E mesmo assim, Deus, de forma graciosa, concedeu para aquele garoto, para aquela família naquele momento. E Deus fez para que tudo corresse, para que aquela farofa pudesse chegar naquele momento. A pessoa que levou no correio, os trâmites do correio, o avião, a velocidade do avião, para que chegasse lá do Brasil, na Turquia, no horário que precisava. Deus fez tudo. Deus usou pessoas, usou coisas. Queridos, olhe, preste atenção. O nosso Pai Celeste, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida dos nossos desejos, cuida dos nossos anseios, das nossas necessidades. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, precisamos colocar o foco no Senhor. As respostas das orações não dependem de nós, do que nós fazemos, da nossa força, mas está num Deus que se relaciona conosco, que Ele é íntimo de nós, Ele nos conhece, Ele sabe o que precisamos. Nós precisamos somente entregar em total dependência a Ele, a sua vontade. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o poder dele e faz muito além do que nós pedimos e pensamos. É o cuidado dele em nós. Lembre-se, nós devemos ajustar o nosso foco em nossas orações, tirar de nós mesmos e voltá-lo ao Senhor. E chegando aqui ao final, nós precisamos ver que a oração, ela é muito sobre um relacionamento, intimidade, dependência, fé, confiança. Ou seja, um coração voltado ao Senhor
sabendo que Ele está cuidando de tudo. E isso, muito mais do que o que nós temos falado, pronunciado, pedido, feito. A oração, ela é importante. Nós devemos constantemente orar, nós devemos constantemente nos ajoelhar, clamar ao Senhor. Precisamos, individualmente, coletivamente. Mas isso é muito mais para clamarmos a Deus, pedirmos pela sua vontade, alinharmos a nossa mente, a nossa motivação, o nosso foco, a nossa dependência, a nossa vontade, o nosso coração ao Senhor. Muito mais do que para ter uma situação transformada. E eu gostaria de repetir a mesma pergunta que eu fiz no começo. Você sabe orar? Quero que você pense novamente nessa resposta. Se você teria a mesma resposta do início, que após olhar para esse texto, você sabe orar realmente da forma que glorifica ao Senhor? Quantas vezes nós estamos preocupados com a nossa comunicação? Estamos preocupados se seremos reconhecidos pelas pessoas como pessoas de oração. Estamos tentando, quantas vezes, manipular a Deus através de nossas orações, para que Ele responda o que nós queremos. Olhe quantas vezes a oração se volta para nós e não para o Senhor. Enquanto, na verdade, a oração tem pouco a ver com nós mesmos. Tem pouco a ver com o que nós temos falado e muito a ver com Deus, com o relacionamento com Ele, com o coração voltado a Ele. Lembre, devemos ajustar a nossa motivação nas orações. Devemos ajustar o foco nas nossas orações. A oração tem pouco a ver com a nossa comunicação e muito a ver com o nosso coração. Deus está preocupado com o nosso coração. Um coração totalmente voltado a um relacionamento, à dependência e vontade dele. Um coração totalmente voltado ao Senhor. E que assim realmente sejam as nossas orações. Se você não tem orado dessa forma, clame ao Senhor. Peça a Ele para que você possa orar assim, para que a sua motivação, o seu foco estejam realmente voltados ao Senhor. E se você está nessa noite conosco ouvindo essa mensagem e ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, você pode ter um coração transformado. E para isso, você precisa colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E se você não sabe como fazer isso, se você quer conhecer mais de Jesus, quer entender sobre esse Deus íntimo, quer ter esse relacionamento íntimo com Ele, nos procure. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, mande uma mensagem no chat, nas nossas redes sociais. Nos procure para falar como eu posso ter um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Nós teremos o imenso prazer de explicar a você. Se você já é um crente em Jesus, veja como têm sido as suas orações. E que a sua motivação, o seu foco estejam corretos. Que a preocupação seja de fato com o coração. E muito menos com a sua comunicação. Mas que o seu coração esteja transformado e voltado totalmente para o Senhor. Que Deus nos ajude. Que possamos ser pessoas de oração, com o foco, com o coração totalmente voltado ao nosso Deus. Oremos nesse momento, vamos encerrar o nosso culto com uma palavra de oração e que possamos ser realmente essas pessoas de orações. Deus nos abençoe, vamos orar. Deus, neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que possamos ser pessoas de oração, mas que as nossas orações tenham a motivação e o foco correto, que o nosso coração esteja voltado tão exclusivamente ao Senhor, ó Pai. É por isso que nós pedimos, clamamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde durante a sua semana. E lembre-se, quarta-feira, 19h30, vamos nos reunir para colocar em prática o que aprendemos agora, para juntos orarmos e clamarmos ao nosso Deus. Então se conecte no YouTube novamente, quarta-feira, 19h30, e juntos vamos orar ao nosso Deus. Uma boa noite, que Deus te abençoe e uma semana aguardada por Ele.